Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje eu vou falar para vocês o segundo motivo por que as pessoas analisam DNA e RNA. Se você não viu ainda o primeiro motivo, foi a aula que eu postei ontem. Acesse, estou colocando o link aí em algum lugar. Acesse essa aula que ficou show de bola, ficou muito interessante. E o primeiro motivo foi: as pessoas analisam DNA e RNA para obter informações funcionais. E hoje nós vamos para o segundo motivo: as pessoas analisam DNA e RNA para fazer identificação. Identificação de coisas, espécies, sexo, organismos e assim por diante. Você vai aprender tudo sobre isso nessa aula. Lembrando que essa aula aqui ela é parte de uma aula mais completa que eu vou disponibilizar no próximo domingo, dia 26 de janeiro. Então, se você está assistindo essa aula antes do dia 26, você está vendo parte de uma aula mais completa. Depois do dia 26, eu posto a aula completa e você vai ter acesso a todo esse material, beleza? Então, ó, não se esquece de se inscrever aí no canal. Se você ainda não for inscrito, aperta aí no sininho, se inscreve no canal, porque dessa maneira a gente vai conseguir levar essa informação para mais pessoas e mais pessoas vão ter um conteúdo simplificado e de qualidade sobre as técnicas de biologia molecular e outros temas relacionados. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @Universo da Biomol. Vamos parar de enrolação e vamos para a aula! Muito bem, então o segundo motivo que eu falei para vocês, então o primeiro foi analisar informações funcionais, o segundo motivo é para fazer identificação de coisas. A gente consegue utilizar a estrutura do DNA, essa estrutura específica de DNA, para fazer identificação de coisas. Vamos ver com exemplos práticos como isso é possível. Olha só, então, organismos de uma mesma espécie têm sequências de DNA muito parecidas, sequências genômicas muito parecidas. No geral, organismos de uma mesma espécie, eles têm a sequência de DNA muito parecida. Então, os gatos, todos os gatos, eles têm basicamente ali o mesmo genoma, é a mesma sequência de DNA, com algumas pequenas variações. Ou eu e você, por exemplo, a gente tem a mesma sequência de DNA, com algumas pequenas variações. São essas pequenas variações, justamente essas pequenas variações, que diferenciam um gato do outro, ou você de mim. Então são a sequência de DNA do genoma, ela é muito parecida, ela é quase idêntica, mas algumas regiões elas são diferentes, são específicas, são justamente essas regiões que são diferentes que permitem que a gente diferencie um gato do outro ou eu de você, por exemplo. E no geral, quanto mais distante é uma espécie, mais diferente, maiores são as diferenças entre seu genoma. Então se a gente comparar agora um gato com um elefante, a sequência do genoma já não é tão parecida como de um gato com outro gato. Um gato de um elefante tem sequência de DNA parecida? Algumas são parecidas, mas uma boa parte aí vai ser bem diferente. Uma sequência específica de gato, uma outra sequência específica de elefante. Se você comparar um elefante com uma bactéria, é mais diferente ainda. Tem partes que são parecidas? Tem partes que são parecidas, mas a grande parte é diferente. A sequência de DNA do genoma de um elefante é quase totalmente diferente da sequência de DNA de uma bactéria, por exemplo. Tá? Então, quanto mais distante uma espécie da outra, maior a diferença do seu genoma, de um modo geral. Só que há regiões genômicas com sequências de bases exclusivas em uma dada espécie, em cada espécie. Portanto, há regiões genômicas com sequências de bases ou nucleotídeos, tá? Exclusivas de uma dada espécie. Então, existe uma região lá do DNA, do genoma do gato, que só gato tem. O elefante não tem. Existe uma região genômica nossa, nos seres humanos, que só o humano tem. Nem o gato, nem o elefante não tem. Tem uma região específica lá da Escherichia coli, por exemplo, que só elas têm. Nem o gato, nem o elefante, nem eu e você temos. Então, existem algumas regiões que elas são exclusivas de cada espécie. Nenhuma outra espécie tem. Tá? Isso é um conceito importante para entender o que vai falar daqui a pouco. Portanto, é possível, analisando essas regiões que são exclusivas de cada espécie ou exclusivas de cada organismo, fazer a identificação daquele dado organismo. Olha só, vou explicar aqui de uma maneira mais fácil de entender. Detecção de patógenos. É possível fazer a detecção de patógenos analisando ou buscando ou procurando pela sequência de DNA específica daquele patógeno. Um exemplo aqui com o ovo. Imagine que você tem um ovo. Você quer saber se aquele ovo está contaminado com salmonela, por exemplo. Você não quer comer um ovo contaminado com salmonela. O que você vai fazer? Você vai pegar esse ovo, analisar o DNA ali daquele ambiente, o mesmo do ovo, de onde está o ovo, e procurar pelo genoma da salmonela. Você vai analisar uma região
do genoma que é exclusivo da salmonela, que não tem no genoma do ovo, não tem no genoma da galinha. Só tem no genoma da salmonela. Não tem no genoma do humano, só tem no genoma da salmonela. Então se você pega aquele ovo que você desconfia que está contaminado com salmonela e procura uma região genômica que é exclusiva da salmonela e você encontra aquela região, então quer dizer que aquele ovo está contaminado com salmonela. Porque o material genético da salmonela só vai estar presente ali se o ovo estiver contaminado, certo? Então se você procura no ovo uma região que é região genômica, que é exclusiva da salmonela, e encontra, você está deduzindo, você está concluindo que aquele ovo está contaminado com salmonela. Vamos passar para animal, por exemplo. Se você desconfia que esse porquinho aqui está com a gripe suína, por exemplo, ele está infectado com o vírus da gripe suína, o que você faz? Faz uma análise, por exemplo, da mucosa ou de algum fluido oral desse porco, faz uma análise do DNA do fluido oral desse porco e procura pelo material genético ou pela porção do material genético que é exclusivo da gripe suína. Se você identificar a presença do material genético que é exclusivo do vírus da gripe suína, você conclui que aquele porquinho está contaminado com esse vírus. Então é assim, você consegue detectar a presença de um patógeno fazendo a busca por uma região exclusiva do genoma daquele patógeno. Isso serve para a gente também. A gente pode extrapolar isso para a gente. Se fizer, a gente pode tentar identificar a presença de algum patógeno no nosso organismo, fazendo uma análise de um fluido, por exemplo, oral nosso, procurando por um patógeno específico. É possível do mesmo jeito como faz para o porco, como faz para o ovo. A ideia é a mesma. Além de detectar, você consegue identificar também. Você sabe aí que o Aedes aegypti ele é o transmissor de doenças como dengue, zika ou chikungunya. Então se uma pessoa é picada por esse mosquito e o mosquito está contaminado por algum desses vírus, a pessoa pode ficar doente. Ou com dengue, tesdengue, ou zika ou chikungunya. Só que essas três doenças, elas têm sintomas muito parecidos e às vezes, clinicamente, somente clinicamente falando, é difícil identificar se uma pessoa está com zika, dengue ou chikungunya. Mas, se você quiser saber mesmo, se um médico precisa saber, ou se uma cidade precisa saber, se um país precisa saber quais são os vírus mais presentes nos doentes, que tem dengue, zika ou chikungunya, por exemplo, é possível fazer uma extração, uma coleta de sangue desse paciente, fazer uma extração de material genético desse sangue e procurar ali no sangue a presença do material genético, uma porção do material genético que é exclusiva da dengue, que é exclusivo do chikungunya ou que é exclusivo do zika. E dessa maneira identificar qual dos vírus que estava presente naquela população, naquela pessoa, por exemplo. Então, identificação de patógenos. Outro exemplo interessante, isso aqui que vocês estão vendo é bacalhau. Bacalhau, na Páscoa todo mundo vai lá comer bacalhau. Mas, você olhando para essa carcassinha, você consegue falar que é bacalhau mesmo? Como é que você sabe que isso é bacalhau? Só olhando para a carcaça, para a morfologia da carcaça, é possível saber? Talvez um especialista saiba, mas você pode comprar, por exemplo, polaca do Alasca, que é um peixe que é vendido como bacalhau por pessoas desonestas, por mercados desonestos. Você compra a polaca do Alasca pensando que é bacalhau e na verdade está comprando outro peixe. Mas dá para saber só olhando? É difícil. Mas se você analisar o genoma dessa carcaça aí, e buscar pela região que é específica do bacalhau, você consegue identificar se aquilo é um bacalhau ou não, mesmo raciocínio. Sexagem de aves, às vezes é difícil identificar o sexo de uma ave, porque morfologicamente elas são muito parecidas, o macho com a fêmea, e só morfologicamente é difícil identificar se uma ave é macho ou fêmea. E às vezes isso é interessante no caso de produção, ou mesmo quando você vai fazer conservação de ecossistema, conservação de espécies, pode ser uma informação importante. Mas o DNA do macho é diferente do DNA da fêmea. No caso de humanos, a sequência de nucleotídeos do cromossomo Y é diferente da sequência de nucleotídeos do cromossomo X. Da ave é a mesma coisa, o W é diferente do Z. E aí você consegue identificar quem é macho e quem é fêmea analisando aquelas sequências de DNA que são exclusivas de cromossomos sexuais. Detecção de mutação, segue o mesmo raciocínio. Imagina uma pessoa, ela desenvolveu um câncer, você pode tirar uma amostra do tumor dessa pessoa e identificar quais são as
mutações que foram geradas ali ao desenvolvimento desse câncer, e essa informação ela pode ser fundamental para determinar o tratamento que ela vai receber lá na frente, que tipo de quimioterápica ela vai utilizar e assim por diante. E uma aplicação muito conhecida que a gente vê em série, em filme, é a identificação humana, porque é exatamente o mesmo raciocínio. Existem regiões do meu genoma que só eu tenho, existem regiões do seu genoma que só você tem, são pedaços pequenininhos quando a gente compara com o genoma inteiro, mas elas são suficientes para a gente discriminar um indivíduo do outro. Olha só, mais ou menos aqui, tá? Não sei se é exatamente isso aqui com certeza varia, mas 99,5% da sequência de bases do genoma é idêntica entre pessoas, ou seja, mais ou menos 99,5% do meu genoma é igual ao seu. Mas existe 0,5% que são únicos de cada indivíduo, tem 0,5% que só você tem, que só eu tenho, que só o meu pai tem, que só o meu irmão tem, que só o seu irmão tem, que só o fulano de tal tem. São regiões que são exclusivas, exatamente, ou muito parecido com a ideia da impressão digital. É uma coisa que só você tem ou que só eu tenho. E o que dá para fazer com isso? Dá para fazer aplicação forense. Você pode identificar criminosos que deixam seu material genético, deixam rastros do seu DNA na cena do crime. Então a pessoa vai lá, comete um crime e necessariamente ela deixa a amostra de DNA quando ela comete um crime. Você pode coletar essa amostra de DNA e comparar essa amostra de DNA na cena do crime com os suspeitos. E aí se uma daquelas amostras que você coletou na cena do crime, a sequência de DNA bater com a sequência de DNA do suspeito, de algum dos suspeitos, ele muito provavelmente é o criminoso. Você consegue fazer aplicações forenses, identificar pessoas através da análise de DNA. E a mesma ideia serve para o teste de paternidade. Se você tem uma criança e você não sabe quem é o pai, boa parte do genoma daquela criança veio do pai. Aliás, deixa eu colocar um desafio aqui para vocês. Você sabe se você é mais filho do seu pai ou mais da sua mãe? Ou seja, será que você tem 50% dos genes do seu pai e 50% da sua mãe? Ou será que você é mais filho de um do que do outro, geneticamente falando? Se você sabe essa resposta, deixa aí nos comentários, é o desafio da aula de hoje. Mas você consegue identificar como parte do seu genoma, como parte do seu DNA, ele veio do pai, você consegue analisar justamente essa parte que veio do pai e comparar com os possíveis pais de uma determinada criança, por exemplo, e identificar por similaridade de genoma, identificar quem que é o pai daquela criança. E aqui nessa aula, no universo da biologia molecular, a gente vai de CSI para ratinho no mesmo slide. Segue o jogo. Qual que é o pulo do gato desta parte da aula? A sequência exclusiva ou única de bases em certas porções do genoma são específicas o suficiente para que a gente consiga discriminar espécies, sexo, organismo e até indivíduos. Então, existem regiões nos organismos, no genoma dos organismos, que elas são exclusivas ou dos organismos, ou do sexo daquela espécie, ou exclusivas de pessoas, ou exclusivas de indivíduos, e essa exclusividade ela é específica o suficiente para a gente conseguir discriminar um do outro, uma espécie da outra, um indivíduo do outro, um sexo do outro. Terminamos essa parte da aula, agora vamos para a parte de como é possível analisar o DNA. Então a gente sabe por que se analisa o DNA, a gente já sabe por que é importante analisar o DNA para obtenção de informação funcional e para identificar coisas. Mas agora, como que você pega um DNA que está aí numa amostra de crime, ou que está na saliva do porquinho, ou que está no sangue de uma pessoa, como você consegue pegar esse DNA e olhar para ele, ver essa molécula, analisar essa molécula? A gente vai entender isso agora.